Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho das minhas leituras. Hoje estou testando um ângulo diferente aqui, né, da minha biblioteca. Vamos ver se vai ficar com a luz boa, como é que fica. Se ficar tudo bem, a gente continua gravando desse ângulo aqui. Então, hoje eu gostaria de falar sobre 5 livros favoritos da vida, parte um, porque eu não consigo escolher só 10, só 12 favoritos da vida. Eu tenho muitos livros favoritos da vida. Eu acho que todo leitor tem muitos livros favoritos da vida. E eu queria ir fazendo de vez em quando um videozinho, sempre atualizando, porque conforme eu for lendo, com certeza outros livros irão surgir. Então hoje eu trouxe 5 livros para falar com vocês. E espero que vocês gostem. São livros que me tocaram muito quando eu li. Então, para ser considerado um favorito da vida, tem que ser aquele livro que, quando a gente termina a leitura, a gente ainda fica com ele por muito tempo e que durante a leitura ele vai nos tocando também de uma forma diferente. É assim que eu encaro, pelo menos. Então vamos lá. Vou começar pelo meu autor, um dos autores favoritos da vida para mim, que é o John Steinbeck, com seu A Leste do Éden. Eu amo este livro e eu lembro que quando eu li, eu me pegava pensando como é que pode, como é que alguém pode ter uma ideia dessa? Como é que consegue escrever uma história assim? De onde que saiu essa ideia? Como que tem tanta imaginação? Eu lembro que eu ficava me fazendo essas perguntas porque a história é muito redondinha. Então ele consegue criar vários personagens e colocá-los, eles se encontrando dentro dessa história, e de uma forma ele vai dando uma sequência na história através sempre de dois irmãos, né? A Leste do Éden não é à toa este título, claro que tem relação com a história de Caim e Abel, porque a Leste do Éden na Bíblia é o lugar para onde Caim vai se refugiar depois de matar seu próprio irmão, e aqui a gente vai ter algumas gerações em que dois irmãos irão aparecer e de alguma forma eles também disputarão algo. Então a gente tem, por exemplo, dois irmãos que também disputam a atenção do pai, assim como Caim e Abel com Deus, né? Caim se sente enciumado por conta da relação que Abel tem com Deus, e isso é o que vai levar ele ao ato de matá-lo. Então a gente vai ter dois irmãos aqui no início do livro que terão algo parecido, essa relação com o pai conflituosa, um enciumado do outro. Um desses irmãos vai ter dois filhos, que também vão ter nomes começados com C e com A, que também terão comportamentos que, ao longo da história, eles irão disputar as coisas, as pessoas, a atenção. Tem uma personagem feminina que é uma das melhores personagens femininas que eu já li. Então, assim, tem relação de amizade, tem uma amizade aqui muito bonita. Tem, assim, tanta coisa dentro dessa história, ela é tão grande que ela não cabe em si. E aqui, essa minha edição é da Abril Cultural, é uma edição antiguinha, tem uma dedicatória de John Steinbeck, tem aqui uma fotinho dele, e ele faz uma dedicatória aqui que ela é muito, eu acho que ela diz tudo que eu quero falar, que diz assim, ó: querida Pati, você me encontrou esculpindo uma figura em madeira e perguntou, por que você não faz alguma coisa para mim? Indaguei o que você queria e me respondeu, uma caixa. Para quê? Para pôr as coisas. Que coisas? Tudo o que você tiver. Pois aqui está a sua caixa. Quase tudo que tenho está nela. Apesar disso, não está cheia. Angústia e excitamento, sentimentos bons e maus, pensamentos bons e maus, o prazer do projeto, alguma angústia, a alegria indescritível da criação. E por cima de tudo estão a gratidão e o amor que tenho por você. Mesmo assim, a caixa não está cheia. E é isso, esse livro. Ele é angústia, é sentimento, é amor, é raiva, é vingança, é aceitação. A gente tem muito de resiliência aqui também. Então, é um livro que mexeu demais comigo quando eu li, eu gostei demais. E John Steinbeck se tornou um dos meus autores favoritos a partir da leitura deste livro aqui.
Outro livro que para mim é um livro assim da vida é Um Calhamaço, David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro, ele é maravilhoso. Aqui a gente vai ter a história do David Copperfield, do seu nascimento até a sua idade madura, e todas as mazelas que essa criança vai passar na primeira infância, vai perder o pai, a mãe vai se casar novamente, ele terá um padrasto horrível que vai mandá-lo para Londres, ele vai ter que trabalhar para ter sua subsistência, vai encontrar pessoas pelo meio do caminho que o ajudarão, encontrará pessoas que o roubarão, ficará em situação muito deplorável até que ele encontrará uma tia, que é a personagem mais maravilhosa do mundo, e essa tia vai acolher essa criança, vai acabar de criá-lo, vai oferecer estudo e vai dar condições para que ele consiga se manter na fase adulta e sobreviver com o seu próprio trabalho. Ele vai estudar, vai ser advogado, e a escrita do Dickens é incrível, não tem muito o que a gente falar dele. Eu só li Uma Canção de Natal e David Copperfield, e o David Copperfield me arrebatou de uma forma muito profunda, assim, eu não conseguia parar de ler. Eu queria ver o que ia acontecer com o David, com aquela criança. Então aqui a gente vai ter as primeiras decepções, vamos ter aqui o primeiro amor, o casamento, a dificuldade dessa primeira relação, a gente vai ter o primeiro emprego dele, então a gente vai acompanhar a vida dele como um todo, as pessoas que o querem muito bem, as pessoas que não vão fazer nada para ajudá-lo, e se conseguirem, vão atrapalhá-lo. A gente tem aqui um personagem que é a pura maldade encarnada. Agora eu esqueci o nome do personagem. Aí é alguma coisa Kipwick? Não é Kipwick. Eu não lembro agora, gente, o nome da personagem. Uriah Heep, lembrei. Uriah Heep. Esse personagem, ele é a maldade em pessoa, ele não quer bem para ninguém, ele é egoísta, ele é invejoso, ele é maldoso, e o David Copperfield vai ter essa pessoa do lado dele por algum tempo, até ele entender quem essa pessoa realmente é e conseguir se livrar desse encosto, vamos dizer assim. Então, assim, livro muito, muito maravilhoso. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei encantada. Eu li esse livro em um mês, porque realmente eu não conseguia parar de ler, e ele me marcou demais. Então, entrou para a lista dos meus favoritos da vida. Um que é meu favorito da vida há muitos anos, eu li esse livro há muitos anos, eu já li esse livro umas 4 vezes, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tá, eu sei que tá rolando aí todo um auê por conta do filme, eu não assisti, não tenho vontade de assistir também, e O Morro dos Ventos Uivantes, para mim, ele tem um peso e uma força na minha trajetória leitora muito forte. Eu li quando eu era bem jovem e eu não consegui entender muito bem da primeira vez. Eu lembro que por muito tempo eu repetia: nossa, o livro mais difícil que eu já li, porque é uma história dentro de uma história, porque a gente tem uma personagem, que é a Jean, contando, né, a história dos personagens. E o Heathcliff, não foi na primeira leitura que eu entendi todo o poder da raiva, da mágoa, de tudo que ele carrega, né, de tudo que ele carregou durante muito tempo, a rejeição. Então eu acho esse livro incrível, porque ele é um livro que a gente não tem nenhum personagem bom. Todos os personagens têm muitos defeitos, são pessoas grosseiras, egoístas, são pessoas maldosas, são pessoas que machucam as outras e têm prazer ao fazer isso, são pessoas mimadas, como a Catherine. Mas a Emily, ela consegue fazer um enredo e fazer com que o leitor fique dentro dessa história de uma forma que você não consegue parar de ler. Então, é um livro que não é sobre o romance do Heathcliff e da Catherine, até porque eu acho que a gente não pode denominar amor o que ele sente por ela, é uma outra coisa. E eu acho que é assim, para o tempo que foi escrito,
pela vida que a Emily tinha. Ela era uma pessoa extremamente reservada, extremamente que ficava muito dentro de casa, ela não teve quase contato com grandes cidades, ela não era uma pessoa viajada, e na época em que ela escreveu, ter a capacidade de produzir uma história como esta é incrível para mim. Eu acho que ela pode ser considerada uma das maiores escritoras que a gente já teve, e eu acho que esse livro precisa muito ser conhecido. Infelizmente, agora o que vai ficar é o filme, porque as pessoas assistem ao filme e muitas vezes não leem o livro, e o filme com certeza não faz jus à grandeza dessa obra aqui. Então, O Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus livros favoritos. Uma outra irmã Bronte, né? A Charlotte, com Jane Eyre. Jane Eyre também se tornou um favorito da vida para mim. Eu li 2 vezes, eu li uma vez e em sequência eu fiz a releitura. E aqui o que me pegou, eu acho que foi a gente, assim como David Copperfield, foi começar com uma criança. Então a gente tem aqui uma criança numa situação aflitiva de vida, colocada numa casa em que ninguém gosta dela, com uma tia que é extremamente maldosa e distrata a criança, e ela tem primos horríveis também, e quando ela sai dessa casa, ela vai para um internato que também é um lugar horroroso, é um lugar onde ela não vai ter alimento suficiente, ela não vai ter roupas para se esquentar suficiente, mas a resiliência e a força da Jane superam todos os obstáculos que ela vai encontrar em vida. Então, para mim, ela é uma criança que vai se tornar uma mulher imbatível. A Jane, para mim, é de uma força, de uma magnitude, é uma personagem feminina tão forte que eu fiquei assim encantada quando eu fiz a leitura. E ela, muito dessa força dela vem da fé, ela é uma personagem de muita fé, então a gente sabe que as irmãs Bronte eram filhas de um pároco, né? O pai era um pastor, elas tinham uma relação com a igreja, com a Bíblia muito forte, elas se reuniam para fazer leituras bíblicas, e essa proximidade, essa intimidade com as escrituras, lógico que com certeza deve ter influenciado na escrita de Jane Eyre. Então, a fé da Jane é uma coisa muito bonita. E eu fiquei encantada quando eu li. Gostei demais da história. Essa edição minha é da editora Antofágica, mas a primeira vez que eu fiz a leitura, eu fiz com a edição da Príncipes, que é uma edição de capa dura que eu tenho também, muito boa. Então, Jane Eyre, assim, acho que ela mexeu comigo em lugares, por ser mulher, eu acho que ela toca nas mulheres de uma forma diferente. Para a época que a história foi escrita também, eu acho que é uma obra-prima. As irmãs Bronte realmente eram diferenciadas. Então, Jane Eyre também, um dos meus livros favoritos da vida. E o último deste primeiro vídeo, Guerra e Paz, do Tolstói. Eu li este livro ano passado, eu trouxe aqui só o tomo 1, são 2 tomos, essa minha ediçãozinha aqui é de sebo, é uma ediçãozinha antiguinha, mas, olha o tanto de anotação, mas é uma edição que tem algumas imagens, aqui é a Natasha, é uma edição que me atendeu muito bem, a diagramação é ótima, olha só, e até hoje eu penso, gente, eu penso no Príncipe Andrei, eu penso na Natasha, eu penso nesses personagens, eu penso nos soldados que perderam a vida nas partes em que o Tolstói narra as batalhas, eu penso nas famílias que eram atingidas, eu penso naquela cena quando eles voltam para Moscou e a cidade está pegando fogo, e eles veem as casas destruídas. Eu penso na força desse povo e não se deixar subjugar em momento algum por um estrangeiro que estava ali tentando tomar conta do seu país. Ai, que livro maravilhoso. Personagens marcantes, incríveis, inesquecíveis, que eu não consigo
né, deixar de lembrar. Então, Guerra e Paz também se tornou para mim assim um livro favorito da vida, é um livro que eu quero reler, é um livro que precisa de tempo, porque é um calhamaço, a gente precisa ter um tempo para fazer a leitura, mas é um livro que eu recomendo demais. E vocês viram que vários dos livros que eu mostrei aqui são calhamaços, e eu tenho uma queda para o calhamaços, porque eu acho que quando a gente fica com o livro por mais tempo, a gente se apega àqueles personagens de uma forma diferente. Livros curtos são bons também, nos atendem, mas os calhamaços, eles nos aproximam dos personagens. E quando a história termina, a gente se sente meio órfã e pensa, o que que eu vou fazer agora que essas pessoas estão me deixando? Qual é o próximo calhamaço e os próximos personagens que eu vou encontrar para me fazer companhia. Então foi assim que eu me senti quando eu li Guerra e Paz. Foi uma leitura que levou 3 meses, eu demorei para ler, fiquei um tempo bom com esses personagens. E Tolstói, ele é perfeito, gente, ele não erra. Se ele erra, é tentando acertar, né? Não tem ponta solta, a história não tem ponta solta, ela começa e termina, ele consegue ligar todos os pontos de uma forma magistral, perfeita. E é isso, gente. Esses são os meus 5 livros favoritos da parte 1. Em breve eu gravo uma parte 2 para vocês. Me fala aí nos comentários quais são os seus livros favoritos da vida. E a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.